mas vamos continuar aqui com a nossa exposição e finalizar o capítulo 9 de Mateus. A partir do versículo 35, nós vamos finalizar aqui o capítulo 9 de Mateus. Amém? Diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Pai, é a tua palavra, teu povo, tua igreja, eu sou o teu servo, e nós dependemos de ti, carecemos de que o seu Espírito atue por meio da palavra, aplicando tua palavra, tua verdade ao coração de cada um de nós, edificando-nos e convertendo-nos a ti. Nós saiamos, Senhor, de diante desse texto, mais parecidos com o teu Filho, saiamos diante desse texto, Senhor, convertidos a ti, em nome de Jesus. Amém. Finalmente nós chegamos no desfecho desse bloco de narrativa, né, que começou lá no capítulo 8 e finaliza aqui, onde nós vimos as ações do Messias Rei, né? No capítulo 5 ao 7, no Sermão do Monte, nós vimos o Messias Rei falando, um discurso profundo, extremamente elucidativo com relação àquilo que diz respeito ao reino que ele veio inaugurar. Mas agora a gente está diante das ações dele. Nós estamos vendo desde o capítulo 8 que ele é poderoso sim, não somente em palavras, mas tem autoridade sobre tudo aquilo que nós já vimos aqui, sobre doenças, sobre os elementos da natureza, sobre o pecado, sobre morte, sobre os demônios. Ele é poderoso e mostrou isso através das ações que nós vimos ao longo desse bloco todo. E agora o texto vai ser finalizado. Essa narrativa vai ser finalizada. E o versículo 35 parece que vai sumarizar tudo o que ele fez até agora. Ele diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Esse aqui é o ministério de Jesus em atividade, tá? Ensino, pregação, milagre. Ensino, pregação, milagre. Ensino, pregação, milagre. Era o que Jesus estava fazendo, fez ao longo desse bloco todo, do capítulo 8, do capítulo 9, e aqui para finalizar ele sintetiza, né, todo esse bloco nessas palavras aqui que nós acabamos de ler no versículo 35. Então esse é o ministério de Jesus: ensino, pregação, milagres. Nós já estamos falando já há muito tempo como essas coisas dialogam, né? O ensino de Jesus e a pregação de Jesus são respaldados pelos milagres que Jesus fazia, mas desde o capítulo 4, versículo 17, nós estamos vendo que a pretensão de Jesus é que os homens se convertam a Ele e se tornem súditos do reino que Ele veio inaugurar. Ele é esse Messias Rei que se prova assim nas suas palavras e nas suas ações, tendo em vista que os homens o reconheçam e se voltem para Ele. E o restante do texto que nós lemos aqui vai deixar essa preocupação muito clara. Jesus não é um exibicionista a ponto de ter um discurso que mostra quem Ele é, a ponto de ter algumas ações que também mostram quem Ele é, mas isso tudo tem um fim. Qual é o fim? De que os homens que estão perdidos se voltem para Ele em arrependimento, se acheguem a Ele e façam parte do reino que Ele veio inaugurar, né? Quando chega nesse fim aqui, o texto diz para nós que Ele está por ali, fazendo isso, andando de um lado para o outro, né? Eu já preguei sobre esse texto num outro momento, e vou deixar algumas ênfases que eu dei naquela oportunidade de lado para ir para
para as mesmas ênfases que também falei naquela época, mas que julgo ser mais importante para o dia de hoje, né? Estava andando, caminhando, percorrendo, até que no versículo 36, e aí eu já pulei algumas ênfases aqui. No versículo 36, a Bíblia diz que Jesus olha as multidões que estão ali próximo dele, com quem ele tem contato, pessoas que ele está vendo de pertinho, está olhando de pertinho, tem contato com elas ali, bonitinho. E quando ele olha para essas pessoas, o texto diz que ele sente compaixão delas. E o motivo que leva Jesus a ter compaixão delas, e você sabe o que é compaixão, se colocar no lugar do outro, se ver no outro, ter misericórdia do outro, é uma palavra composta de duas palavras que fala de um sentimento no lugar do outro, paixão e com, não é? O que leva Jesus a se sentir compadecido do outro? Está aqui no texto. Ele diz que elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E aqui eu queria começar a ver algumas coisas com você. Primeira coisa que está no texto de maneira muito explícita é que Jesus se importa com esse povo. Ele se importa com esse povo. Como eu disse, ele não é um exibicionista mostrando com o discurso e com as suas ações que ele é o Messias Rei como um fim em si mesmo. Ele se importa com esse povo. Ele para olhar para essas pessoas. E eu costumo dizer, irmãos, que a gente está vivendo um tempo de tantas distrações e vivendo que quase que de maneira automática que a gente já não enxerga mais nada. As coisas estão ao nosso redor, quase que gritando, chamando a nossa atenção, mas a gente não consegue enxergá-las, né? Bem pertinho, sim. Às vezes é na casa do vizinho, às vezes é na rua onde moramos, às vezes é no ambiente de trabalho, às vezes é dentro de casa e nós não conseguimos notar a profundidade da miséria que nos cerca, né? Mas é fruto disso, a gente não está interessado nessas coisas. Mas Jesus é esse aqui que para olhar, e quando ele para olhar, ele tem uma constatação, que nós vamos falar sobre ela daqui a pouco, o povo caminhando como ovelhas que não têm pastor, ele tem uma constatação e ele se compadece, né? E o único jeito de nós nos compadecermos de tudo de ruim que está acontecendo ao nosso redor é nós tomarmos o exemplo de Jesus, a gente parar para começar a olhar as coisas, irmão. Sabe, abandonar essa vida no automático e começar a observar o que está acontecendo ao nosso redor. Porque quando a gente para analisar o que está acontecendo, já é tarde demais. E aí já foi, aí já aconteceu, aí já está irremediável, não é? E isso é fruto de falta de interesse por essas coisas que estão ao nosso redor. Jesus não é esse cara. Jesus é o cara que está olhando tudo que está acontecendo ao seu redor e é capaz de fazer uma análise e constatar, está muito ruim o que está diante de mim. O povo que está diante de mim, que me viu tendo um discurso muito bonito, muito profundo, e também me viu fazendo coisas preciosas, poderosas, milagrosas, esse povo está diante de mim como ovelha que não tem pastor. Aí ele se compadece, né? E eu penso que aqui está o grande segredo para a gente começar a ser mais efetivo na missão de Deus. Se você não tiver disposição para parar por um minuto e observar o que está acontecendo ao seu redor, nós não vamos conseguir ter essa compaixão por tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. E eu preciso dizer isso, irmão. Preciso dizer isso. É muito provável que as coisas que acontecem ao nosso redor, para alguns não tem nada demais. Na verdade, não é provável, né? É verdade. É verdade. Às vezes você para trocar uma ideia com um, com o outro, conversar sobre a vida, como a vida é, e a gente fala do cenário político, do cenário social, do cenário cultural, nós falamos sobre como as famílias caminham nos dias de hoje, como as pessoas estão vivendo as suas vidas. E, cara, para algumas pessoas está tudo bem. Né? E aí, se está tudo bem, vai parar para ver o quê? Né? Não tem. Mas agora a igreja de Cristo, o povo que tem os olhos abertos, que tem a mente iluminada, que é esclarecido, que tem uma cosmovisão, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Clube do Livro, estamos estudando um livro sensacional, o povo que consegue fazer uma leitura do mundo,
da maneira correta a partir da verdade de Deus, que é o texto bíblico, esse povo não pode concordar que está tudo bem. Então eu estou falando para crente, para a igreja de Cristo, né? Eu quero crer que o nosso problema é só distração, né? Porque se na sua cabeça está tudo bem, meu Deus, irmão, está tudo mal. Está tudo mal. Então, eu penso que é só distração, mas a gente aprende com Jesus, e eu te encorajo a sair daqui hoje parando para ver. E com certeza, a partir do momento que você parar para ver o que está acontecendo ao seu redor, você vai começar a se compadecer desse povo que, de acordo com o texto, está vivendo como ovelha que não tem pastor. Isso é sensacional. Isso aqui é maravilhoso. O texto diz, Jesus faz uma análise e chega a uma conclusão. Esse povo está vivendo como ovelha que não tem pastor e eles estão aflitos e exaustos. Está escrito aqui na minha versão. Aflitos e exaustos. E esse é o grande problema do ser humano. Perceba, ele não fala que esse povo está duro, sem dinheiro. Ele não fala que esse povo mora de aluguel, ou que esse povo está andando a pé, que esse povo... Muito pelo contrário, Jesus estava andando pelas aldeias e pelas cidades, e Jesus estava encontrando gente de todo tipo de classe social pela frente. Então Jesus estava vendo pobre diante dele, Jesus estava vendo rico diante dele. Nós lemos um pouco mais atrás que até um chefe da sinagoga foi até Jesus. Nós estamos falando de alguém que socialmente ocupa um lugar privilegiado. Jesus estava diante de gente de todo tipo. E Jesus não chega à conclusão que esse povo estão só doentes, não é? Só não tem saúde. Se o SUS funcionasse bem, acho que estava tudo bem. Se a segurança pública fosse boa, esse povo estava legal. Não é disso que ele está falando. Até porque a segurança pública naquela época funcionava demais, né? O Império Romano não deixava ninguém se criar. Qualquer bandidinho que aparecia. Então assim, tá vendo? Qual é o problema da coisa aqui? É que para Jesus esse povo está exausto e aflito, independente da condição social dele, independente do quanto eles têm no banco, independente do endereço e da qualidade da casa que eles moram. Jesus está olhando todas as pessoas que vão passando por ele ao longo do caminho, ele fala, cara, vocês estão aflitos e exaustos. E cá entre nós, irmãos, às vezes, e é bem possível que esteja acontecendo isso agora, né? As pessoas sentam do nosso lado, bonitas toda a vida, cheirosas, aquele perfume top, né? Muitíssimo bem arrumado, e uma nave parada ali fora, mas com a alma mais quebrada do que taça de cristal que se caiu. E esse é o grande problema do homem. O homem está numa batalha terrível para encontrar estabilidade e só encontra exaustão e aflição. Por conta própria, o homem não tem capacidade de encontrar plenitude para a sua vida, para a sua alma. É o cara que consegue fazer um lucro terrível durante o dia e não consegue dormir durante a noite. É o cara que consegue todas as suas metas durante o dia e à noite não consegue, cansado, aflito, exausto, abatido. E no capítulo 11 nós vamos ver que foi justamente para esse povo que Jesus veio. Lá no final do capítulo 11 Jesus diz assim, ó, vinde a mim, todos os que estão sem dinheiro, todos os que moram de aluguel, todos os que estão andando a pé, todos que estão na prova, solteiro. Não é isso que Jesus diz, cara. Jesus diz, eu vim para dar descanso para a alma aflita. Eu vim para dar descanso para o coração atribulado. Eu vim para pegar o homem que em si mesmo e de si mesmo não pode trazer satisfação para a sua alma e dar descanso a ele. Tomai de mim o meu jugo que é leve, o meu fardo que é leve, né? E o meu jugo que é suave. Então, a gente precisa aprender com Jesus, olhar melhor,
sabe, para além das aparências. Se você ficar olhando somente para foto no Instagram, ninguém está mal. É o que a gente morre dizendo, toda hora a gente fala sobre isso, né? Eu duvido você abrir seu Instagram agora e ver uma foto de um boleto, uma conta atrasada. Me mostra aí. Eu duvido que alguém esteja agora junto de alguém que está no leito do hospital batendo foto do doente. Ninguém tira foto de coisa difícil, irmão, de situação ruim. E aí, se a gente faz juízo da vida dos homens pelas fotos do Instagram, parece que Cristo nem precisa voltar, porque o céu já chegou na terra. Só que as mesmas pessoas que comunicam estar bem são essas pessoas aqui, que com um olhar correto, uma perspectiva correta, a gente chega à conclusão, cara, elas estão aflitas. Elas estão exaustas. Elas não aguentam mais tentar dar conta da própria vida, dar jeito nos próprios problemas. E a gente precisa, com a graça de Deus, entender isso aqui. A fim de que nós sejamos efetivos, como eu já disse em algum momento aqui, na missão de Deus, né? Na missão de Deus. A gente viu isso no capítulo 9. Jesus diz aos fariseus, né? Eu não vim para quem está bem. Eu não vim para quem está bem. Eu não vim para quem está são, para quem tem saúde, para quem está legal. Está legal, então está legal. Né? Ah, eu não preciso do Deus que vocês servem, não. Então, amém, irmão. Então, tudo bem, vai lá com Deus. Né? Eu resolvo meus problemas, eu sou autossuficiente. Esse povo, eles não precisam de Cristo. Quem precisa de Cristo? É o povo que está cansado, que está exausto, que está aflito. O povo que entendeu, olhando no espelho, eu careço de ajuda. Eu careço de ajuda. E ainda que alguns não reconheçam, todos nós somos esse povo aqui. Cansado, abatido, aflito, que a gente resolve um problema com a mão esquerda, daqui a pouco está com a mão direita em outro problema. E aí não há plenitude nessa vida. Quando você pensa que vai ficar bom, fica ruim de novo. Você passa uma semana de boa sem receber uma ligação daquelas ligações que tu conhece, né? 041. E aí na semana que vem de novo. Né? Então, a gente precisa aprender a olhar como Jesus. E entender que as pessoas que estão diante de nós não são cidadãos que não têm político e que não têm presidente. As pessoas que estão diante de nós são ovelhas que não têm pastor. Nenhum governante vai resolver o problema da alma do homem. Essa exaustão da qual o texto fala, Jesus está, vou repetir isso aqui, Jesus está diante de gente que tem tudo e também diante de gente que não tem nada, mas a constatação é a mesma, está todo mundo nivelado por baixo, ovelha que não tem pastor. Então eu quero implorar você aqui hoje a refletir sobre isso, para parar de uma vez por todas de atribuir a homem algum, a instituição alguma, aquilo que só Deus pode fazer, trazer descanso para a alma batida. Então, torno a dizer, irmão, os homens não são cidadãos que não têm governantes, os homens são ovelhas que não têm pastor. E a figura do texto é maravilhosa. Por quê? Porque a ovelha, ela era plenamente dependente do pastor. E o pastor se colocava nessa posição de abrir mão de qualquer tipo de conforto pelo benefício da ovelha. Você vai entender, a gente vai ler um texto aqui rapidinho para você entender o que é um mau pastor. Amém? Põe para a gente, por favor, Giovanni, Ezequiel 34, versículo 3 ao 5. Isso aqui é uma profecia contra os líderes, e aqui em Ezequiel são os líderes religiosos e políticos da época, tá? E você conhece como é que funciona essa relação para o povo hebreu, o povo judeu, o povo de Israel. O aspecto religioso da coisa se confundia com o aspecto político. Então a gente está falando dos líderes
que vão à frente do povo ali. Olha o que ele está dizendo. Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã. É isso mesmo. Vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Qual é o dever de um verdadeiro pastor? Cuidar do rebanho. Abrir mão de si próprio para que o rebanho seja beneficiado. Abrir mão de si próprio para que as pessoas sejam cuidadas, bem tratadas, beneficiadas. E ele está dizendo, vocês não, vocês se aproveitam das ovelhas, vocês comem a coalhada, o queijo, o leite, vocês arrancam a lã delas e só vocês se dão bem. E aí você pode jogar nesse bolo aí político, pastor, líder religioso, gente que não tem compromisso com o bem-estar do outro, mas com o seu próprio bem-estar. Cristo naquela cruz mostrou para nós o que é ser um verdadeiro pastor. Ele falou, pelo bem de vocês, eu vou passar por esse tipo de sofrimento. 4, por favor, Giovanni. Vocês não fortaleceram a fraca. Olha o trabalho do pastor. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Então, a não ser que nós, imitando Cristo Jesus, olhemos para lá para fora, para os homens, né, e nos coloquemos nesse lugar de serviço, de cuidar do fraco, de cuidar do enfermo, do ferido, de ir atrás do perdido, a não ser que nós não assumamos aquilo que Cristo nos legou. E eu digo isso sem medo de errar, por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos Cristo em atividade nessa terra, a não ser que nós não façamos isso aqui, nós vamos desprezar a verdadeira necessidade das ovelhas que andam por aí. E eu digo para você, político nenhum vai fazer isso aqui, irmão. Só tem um povo que é capaz de reproduzir o exemplo de Cristo na terra. Esse povo é o corpo dele, é a igreja de Cristo Jesus. E enquanto você não perceber que o povo lá fora é ovelha sem pastor, sem cuidado, sem esse tipo de trabalho que é feito que é descrito nesse texto aqui, nós não vamos conseguir alcançar essas pessoas. Nós não vamos conseguir ter êxito na missão de Deus. Então é isso aqui, 5, para a gente concluir. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum, e quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. Sabe, se você fizer uma análise lá fora, né, você vai ver que isso aí está um caos, irmão. Isso aí está um caos, irmão. O negócio está feio. O povo está perdido e se tornou presa fácil dos adversários da nossa alma. Satanás está brincando com aqueles que se dizem cristãos, com alguns verdadeiros cristãos e, pior ainda, com aqueles que precisam encontrar Cristo Jesus. Porque se você é cristão e está dando mole por aí, a correção já vem e tu vai tomar jeito, né? Assim que a Bíblia fala sobre o tratamento dos cristãos. Mas quem está lá fora está perdido de vez, irmão. À mercê do diabo, à mercê daquilo daquele que é o príncipe desse século está fazendo, destruindo relações, famílias, amizades de anos. As pessoas estão se odiando lá fora, tudo perdida, que o povo não consegue ter mais educação. O povo não consegue ter cordialidade, respeitar o que o outro diz, está uma bagunça. E o lobo fazendo uma arruaça no meio do povo de Deus, principalmente lá fora, daqueles que não têm o mínimo de proteção do próprio Cristo. Então Jesus está olhando aquele povo ali e entendeu, cara, esse povo está sem cuidado. Esse povo está sem proteção. Esse povo está sem direção. Né? Imagina você sentar com alguém que está todo atribulado por causa de política, e aí você tem duas opções, né? Você pode dizer para ele, é isso mesmo, vamos para cima, tal. Mas você pode falar de um reino que de fato vai trazer, estabelecer paz, justiça, alegria, traz descanso para a alma do homem, uma esperança genuína, onde todos os nossos anseios serão atendidos, e aí você vai alimentar a alma abatida.
vai trazer água fresquinha para aquele que precisa ser alcançado pela verdade do Evangelho. Então, que nós possamos olhar para as pessoas que estão lá fora dessa forma, dessa perspectiva. Ovelhas que não têm pastor, ovelhas que estão na mão de pessoas que não têm compromisso com a vida delas, pessoas que estão sofrendo profundamente por falta de cuidado, de zelo, por falta de que haja alguém ao seu lado comunicando aquilo que traz descanso para a alma exausta. Descanso para a alma exausta. Que o Senhor nos ajude. E aí Jesus olha para os discípulos e depois dessa constatação, que o povo não está sendo cuidado, não está sendo tratado, não está sendo beneficiado pelo serviço de quem deveria servir, por aqueles que deveriam olhar para esse povo como aqueles que carecem de toda sorte de cuidado, Jesus olha para os seus discípulos e diz assim, ó, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E eu acho isso aqui legal, porque às vezes a gente sempre vai para o lado negativo do texto, né? Sempre vai para o lado negativo. Qual é o lado negativo? Tem pouca gente trabalhando. A demanda é grande, o pau está quebrando lá fora, uma confusão terrível e é pouca gente engajada na missão de Deus. É pouca gente que tem a preocupação de acordar na segunda-feira, que não tem nada a ver com culto, né? Segunda culto é hoje, aí amanhã não tem nada a ver com culto, né? Não. Você já aprendeu que a vida é um culto. Você está diante do Senhor o tempo todo. Você precisa viver para a glória de Deus. Que você não deixe a carteirinha de crente aqui na igreja depois que acaba o culto no domingo. Você já aprendeu que você é crente o tempo todo. Você está a serviço do reino de Deus. Que o corpo de Cristo Jesus, que atua de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de bairro em bairro, de casa em casa, é você. Já aprendeu isso, né? E aí, são poucas as pessoas que acordam na segunda-feira pensando, cara, essa semana eu preciso falar de Cristo para alguém. Vou trabalhar e vou chegar lá apaziguando os ânimos, né? Eu não vou ser um agente de perturbação no ambiente de trabalho. Vou chegar lá e vou falar, gente, não vale a pena. Vamos fazer a nossa parte, exercer cidadania, vai ficar tudo bem. Nesse sentido aqui, né? Mas vida que segue. A gente não precisa brigar, porque um tem uma escolha, o outro tem outra. Você não precisa se odiar por isso, né? E aí já aproveita, né, para falar do Evangelho, para falar de Cristo Jesus. Aproveita para falar que a crise política no nosso país é uma maneira de Deus nos mostrar que não existe nenhum governo que se compare ao de Cristo. Aí você vai começar a pregar e falar para a pessoa que só o de Cristo faz sentido, né? Então, assim, eu sei que tem poucas pessoas, como o texto diz, trabalhando na seara, preocupadas com isso, que vivem toda semana pensando como vão alcançar alguém com Cristo Jesus. Mas, se tem um aspecto negativo nisso, também tem um aspecto positivo. Qual é o aspecto positivo? Tem pouco, mas tem. Diga amém. Eu espero que você seja uma dessas pessoas. A gente já vai ver, no último versículo para concluir, que nós não temos poder para convencer ninguém de vir trabalhar na seara do Senhor. Nós não temos poder, né? Mas você é um trabalhador, é um soldado alistado nesse exército. E eu espero que você seja um desses comprometidos com o evangelho do reino. Eu espero que você seja um melhor e mais entusiasmado pregador do evangelho do que cabo eleitoral. Eu espero que você esteja mais preocupado com anunciar Cristo do que anunciar o seu partido preferido. Porque é uma loucura ver o tanto de gente na internet que passa a vida inteira fazendo parte de grupos que não tem nada a ver com a missão de Deus. Eles compõem aquilo ali, aquele grupo específico, aquela ala específica, mas esquecem-se que também compõem um outro grupo. Qual é o grupo que a gente compõe? Ou deveria compor? O grupo dos trabalhadores da seara do Senhor. Então, em nome de Jesus. Está vendo? Estou falando em nome de Jesus para ver se... Por favor, meu irmão. Que nós estejamos dentro desse pequeno grupo aqui. Que nós entendamos de uma vez por todas que a causa pela qual nós estamos lutando é infinitamente maior do que qualquer causa nessa vida.
Eu não vou gastar minha vida, não vou gastar mais tempo falando sobre política do que do reino. Por quê? Porque todos os reinos passarão. Todos os governos passarão. Direita, esquerda, cima, abaixo, lado, frente. Todos os homens um dia estarão diante do supremo juiz, do verdadeiro governante de toda a terra. E se é dessa forma, por que não gastar tempo, gastar minha vida falando mais desse reino que vai ser eterno do que dos reinos passageiros? E antes que alguém pense isso, não sou isentão e nem estou querendo te tornar um alienado com relação às questões sociais. Eu só estou tentando redirecionar o nosso foco, ajustar a rota. Você faz parte de um exército que, por mais pequeno que seja, está trabalhando por uma causa muito maior do que qualquer governo passageiro e temporário. Você faz parte de um grupo de trabalhadores, numa seara que não vai colher nenhum tipo de benefício junto ao parlamento, junto à Câmara dos Deputados ou junto ao Senado. Você está dentro de um projeto que fala da salvação da vida das pessoas. Se você acha que é um problema maior que governo X ou Y suba ao poder do que o fato das pessoas estarem caminhando para o inferno, as ovelhas perdidas caminhando para a boca do lobo, se você acha que ser governado por partido X ou Y é pior do que isso, tem que se converter hoje. E você sabe que a gente não faz apelo aqui, né? Depois me procura e fala, Wesley, preciso acertar minha vida. É uma loucura como nós nos colocamos em grupos que reivindicam e trabalham por coisas tão significativas, mas nem tanto assim se comparados à eternidade. Então pensa aqui agora comigo, reflita comigo. Você está inserido em qual grupo, irmão? Desses poucos irmãos aqui, dessas poucas pessoas, desses poucos trabalhadores que estão dedicando a vida por aquilo que é eterno? Ou no grupo daquelas pessoas que estão lutando e brigando por causas que não vão levar a gente a lugar nenhum? Senão na destruição de nós mesmos. Sabe? Continua fazendo do seu Instagram o que você quiser, seu. Continua conversando o que você quiser na roda, à mesa da família. Faz o que você quiser. Mas eu estou lendo o texto bíblico com você e eu estou te comunicando que tem um povo lá fora que é ovelha que não tem pastor. Que é um povo lá fora que está precisando de cuidado, de ser assistido. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de descanso para a alma. Eu estou falando de um povo que precisa encontrar plenitude e satisfação para o coração. E os bens materiais, as coisas, as promessas dos governos dessa vida não podem trazer a satisfação. Só o Evangelho. Só o Evangelho pode trazer sentido para a vida do homem perdido. E você foi comissionado, chamado, você foi alistado no exército de Deus para comunicar o santo Evangelho aos homens perdidos. Por favor, irmão, por favor, vamos juntos, nós somos poucos. Tem um filósofo, né, contemporâneo que diz que o bonde é pouco, mas é louco, né? Deus nunca precisou de muita gente. Isso não quer dizer que Ele não queira muita gente. Amém? Não quer dizer que se todos nós, toda a igreja de Cristo, né, estivesse envolvida na causa de Deus assim de maneira contundente, não seria melhor. Mas Deus nunca precisou de muita gente. Nunca precisou de um grupo grande de pessoas para fazer o que tem que ser feito. Então a gente não pode ficar olhando para o fato de nós sermos a minoria, e se você olhar para o cenário nacional, você vai ver que aqueles que se preocupam, em primeiro lugar, com o Evangelho, são a minoria. E aí, é como eu disse, a gente é isentão. Nós somos isentos, nós somos alienados, mas não é isso, é que a gente já escolheu um lado. Na verdade, nós não escolhemos, nós fomos escolhidos por um lado, eleitos, né? Nessa questão mais ampla, os eleitos somos nós, chamados por Cristo para a salvação, para vivermos diante dele eternamente.
num lugar onde Ele vai saciar todas as nossas necessidades, todas as nossas reais necessidades. Então, em que grupo você está, meu irmão? Diante do cenário que nós estamos vivendo no Brasil, em que grupo você faz parte? Seara é grande, os trabalhadores são poucos. Gente que está engajada com o que Deus está fazendo é pouca gente. Mas é melhor estar nesse grupinho, ser contado nesse pequeno grupo de pessoas que está lutando pela causa correta. Qual é a causa do texto, irmão? A figura que ele usa é uma colheita madura. A figura que ele usa é uma colheita madura. Os campos estão brancos. Um dia eu estava conversando com um irmão, né? A irmão falou assim para mim, tá ruim para a igreja. Eu falei, nunca esteve tão bom. Nunca esteve tão bom para se pregar o evangelho. E aí eu falei isso para uma outra pessoa também na época da pandemia. Pensa numa oportunidade boa para pregar o evangelho no meio de um momento onde os homens estão sem esperança, acuados dentro de casa, sem poder colocar o nariz na rua e pensando o que vai ser do amanhã. E agora? Não sei, irmão, se é jeito, se é dom, mas às vezes eu fico pensando, as pessoas ficam com dificuldade de falar do reino de Deus, do evangelho. Irmão, nós estamos vivendo um tempo onde os reinos desse mundo estão batendo cabeça. Qual é o melhor cenário para falar de um reino que é eterno? De um governo que é ansiado por nós, mas jamais vai ser alcançado aqui agora. Então quero te convocar, vamos junto? Grupinho, pequenininho, né? Vou citar o filósofo de novo, bonde é pouco, mas é louco, irmão, vamos para cima. Está cheio de gente por aí querendo uma palavra, precisando ouvir a verdade de Deus, precisando ouvir que a única coisa que traz saciedade para a alma do homem é relacionamento com o Criador. O povo está desesperado, e quem é o povo que está desesperado? É gente que tem grana, é gente que mora bem, é gente que tem saúde, plano de saúde top, é gente que no Instagram, irmão, faz inveja em todo mundo que está aqui junto. Mas se você sentar 2 minutos para conversar, você vai começar a identificar as crises profundas que só o Evangelho e a cruz de Cristo pode responder. Vamos para cima, irmão. Vai falar de Cristo, vai falar do Evangelho, vai falar do governo de Deus, vai falar do verdadeiro rei. O verdadeiro rei não está na direita, nem está na esquerda, está em cima, acima de tudo e acima de todos. Vamos junto. Se apega a essas verdades e comunica essas verdades. Então ele diz que os trabalhadores são poucos, apesar da grandiosidade da seara. E ele conclui dizendo o quê? Conclui dizendo que a gente tem que orar ao Senhor da seara para que Ele envie mais trabalhadores. Aqui tem algumas verdades que eu quero comunicar a você e a quem mais vê esse vídeo aí, né? Consigo perceber aqui de maneira muito clara o porquê que algumas pessoas não se envolvem com a seara do Senhor. Está implícito no que eu acabei de dizer. A seara é do... Não é minha, eu vou me envolver com isso para quê? Por que eu vou gastar minha vida com aquilo que não é meu? Eu vou jogar meu futebol. Não é pecado, né? Não, depende, né? Tem futebol que é pecado. De ontem foi pecado. Meu Deus do céu. Os irmãos aqui, a gente teve a reunião dos homens aqui, depois a gente foi jogar bola. Meu Jesus amado. Tinha que ter filmado algumas partes, né? Pecado. No próximo eu vou jogar, para santificar a coisa. Cara, vou jogar meu futebol no domingo pela manhã. O que tem de pecado nisso? Depende. Depende. Sabe? Não vou usar o único tempo que eu tenho para estar com os meus irmãos, me envolver com a igreja de Deus, caminhar junto, crescer em graça, em conhecimento, edificar, ser edificado, doar e receber, servir, ser servido, crescer com os irmãos, aprender o que é ser um trabalhador na seara. Vou usar esse único tempo para viver a minha vida. E meu dinheiro? Com o que eu gasto meu dinheiro? Vou gastar com as coisas que me beneficiam, né? Gastar com as coisas de Deus, com o reino de Deus.
Vou ofertar na igreja, vou ofertar numa junta missionária de gente que está lá do outro lado do mundo, correndo risco de vida para pregar o evangelho. Vou gastar. Por que a gente tem tanto problema de se envolver com a seara? Porque ela não é nossa. Ela tem um dono. E aí a gente tem dificuldade de entregar a nossa vida por aquilo que não é nosso. Você já reparou? Já estava conversando com a irmã, né, batendo um papo. Ela, Wesley, oro tanto pelo meu marido, quero tanto que o meu marido seja salvo, aquele negócio todo, com medo desse homem para o inferno. Falei, irmã? Falou, é. Falei, ora mais pelo marido de quem? Aí ela, hã? Falei, quais são os outros maridos que estão debaixo do seu joelho? Aí ela ficou meio assim, eu falei assim, então, deixa eu te explicar uma coisa. Você não tem interesse em alma. Não é sobre a alma do seu marido, é sobre paz dentro de casa, porque o homem crente é melhor do que o homem do boteco. Porque se a sua preocupação fosse com alma de verdade, você não estava orando só pelo seu. Você estava orando pelos outros maridos, pelos outros filhos, pelas outras esposas, pelos vizinhos, pelas outras pessoas que carecem de ser alcançadas pelo mesmo evangelho. Mas pelo meu marido eu faço uma campanha para o homem sair do boteco, né? Isso é reino próprio. Isso é seara própria. Né? Se o meu filho está no baile, eu estou preocupada, mas os outros filhos que estão no baile? No nosso reino, na nossa seara, é fácil trabalhar, irmão. Gastar dinheiro com aquilo que nos convém é fácil. Tempo, né? Tempo, gastar tempo com nós mesmos. Mas essa seara não é nossa, e ainda assim nós temos o dever de estar envolvido com ela. Eu estou falando de idolatria. Eu estou falando de uma vida autocentrada, egoísta, ensimesmada. Eu estou falando de alguém que pegou a salvação de Deus para viver para si. As pessoas que não se envolvem com a seara do Senhor se envolvem tranquilamente com a sua própria seara. Você tem que fazer uma escolha, irmão. Você tem que, em algum momento, na bifurcação da vida, saber para onde você vai. Você vai viver para Cristo, para aquilo que é de Cristo, pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, gastar tempo com pessoas por causa do reino de Deus, ou se você vai ficar fingindo que é um salvo, pagando de cristão, vivendo como um religioso, vindo de vez em quando no culto, mas vivendo para si mesmo. Essa seara não é nossa, mas e daí? Mas e daí que essa seara não é nossa? Mas eu vou além. Nem você se pertence, cara. Você foi comprado ou não foi? Pagaram um preço alto pela sua vida ou não pagaram? Jesus te comprou ou não te comprou? E aí quando eu falo de ser comprado por Jesus, eu não estou falando só da tua alma que é para o inferno. Estou falando do seu tempo, estou falando do seu dinheiro, estou falando da tua roupa, estou falando da comida que está na sua despensa, dos seus talentos, dos seus dons, estou falando de tudo. Ou você é de Cristo, ou você é de si próprio. Ou você está na seara do Senhor, ou você está na sua própria seara. Ou você trabalha no reino dele, ou você trabalha no seu próprio reino. Ou você empreende para o reino de Deus avançar, ou é o seu reino que está avançando com o seu empreendimento. Então a seara não é nossa, a gente tem dificuldade de se envolver com isso. Só que o texto diz de maneira bem clara, além de estarmos envolvidos com a seara do Senhor, a gente ainda tem que orar para vir mais. E que o Senhor nos ajude, irmão, a estarmos de joelho, clamando ao Senhor e pedindo ao Senhor que aumente os trabalhadores da seara. E ao meu ver, tem dois jeitos de aumentar os trabalhadores da seara. Dois jeitos. Primeiro jeito, que Deus toque no coração de quem é crente e não se envolve. Te ora, Senhor, desperta a tua igreja, desperta os irmãos, Senhor, toca né? Toca, Senhor, em nome de Jesus. O outro jeito, evangelizando, a fim de que Deus converta os homens, traga os homens para o lado de cá e a gente aumente o nosso exército, a fim de que o reino de Deus avance, a fim de que Cristo seja anunciado às ovelhas perdidas. Irmãos, nós temos um dever. E o nosso dever é dizer às ovelhas perdidas, existe um pastor. Existe um pastor. Não existe um partido, não existe um candidato, existe um pastor que deu a vida pelas suas ovelhas e está disponível para cuidar da nossa alma
como homem algum pode cuidar. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça, que nós nos envolvamos com a seara que não é nossa, mas nem nós nos pertencemos, nós fomos comprados. E que o Evangelho alcance o coração dos aflitos, dos perdidos, dos cansados, dos sobrecarregados. E naquele grande dia nós tenhamos juntos plenitude em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que você seja um melhor evangelista do que um cabo eleitoral.